Olá, pessoal. Este Fala Carlão, que vocês vão assistir agora, traz um depoimento incrível do meu amigo Paulo Tiburcio. O Paulo Tiburcio, que é o presidente da ANDAV, da nossa poderosa Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. Mas o Paulo traz um depoimento que se encaixa perfeitamente no nosso propósito de trazer aqui, de trabalhar nesse mês de novembro, esse novembro azul, a prevenção contra o câncer de próstata, e você precisa acompanhar esse depoimento do Paulo. Foi um espetáculo e eu fiz questão de pedir autorização do Paulo para poder colocar aqui esse depoimento para vocês. Acompanhe só um Fala Carlão especialíssimo neste Novembro Azul. Uma honra estar com você, com a sua equipe. Sempre a gente admira muito o seu trabalho e quer estar muito perto de vocês. Obrigado. Me conta essa história que você teve o privilégio de, vamos dizer assim, de, na sua infância, ser, vamos dizer, acabado de criar com a avó. Me conta essa história aí, você que vem lá de Bauru, não é isso? Me conta essa história. Isso aí, Carlão. Nascido em Bauru, eu sou o filho caçula de 6 filhos. O pai funcionário público, a mãe dona de casa, e onde o sonho do pai era estudar os filhos. Nasci em Bauru e quando eu tinha 9 anos de idade, no fundo da casa dos meus pais moravam meus avós, por parte de mãe, e com 9 anos de idade, meu avô veio a falecer, e para a avó não ficar dormindo e morando sozinha na casinha do fundo, eu levei uma caminha para lá e passei a dividir o quarto da avó com ela. E aí nasceu um pouco mais a afinidade com o agro, porque a gente era de uma família simples, onde tinha lá na vila um terreno muito grande e a avó cultivava muita planta. A avó, toda visita que ela fazia para uma comadre, ela trazia uma mudinha de uma plantinha e qualquer lata, qualquer vaso, qualquer bacia, ela plantava aquela plantinha. E a nossa casa se tornou um quintal com muita planta. E eu comecei a ajudar muito a avó a plantar e a regar, a molhar essas plantas. E aí acho que nasceu esse apego para fazer agronomia. Bauru era muito próximo ao norte do Paraná. Eu tive a oportunidade de estudar no norte do Paraná, na cidade de Bandeirantes, na Faculdade Luiz Meneghel. Então, foi aí essa infância, essa convivência com a avó, essa simplicidade que me levou ao agro e hoje já 35 anos de formado. Como é que você conseguiu bancar essa sua faculdade lá no norte do Paraná? Me conta isso, que deve ser uma história bem bacana. Eu era o caçula e quando chegou a minha vez, os meus irmãos, a maioria deles já tinham se formado. Quando eu passei na faculdade, coincidiu que um irmão meu estava se formando em odontologia na USP de Bauru e ele falou: Paulo, vai, se você não aguentar, eu dou uma força, mas pode ir e vai. E a gente conseguiu, com um pouco de sacrifício no começo. A escola era uma escola municipal, tinha que desembolsar um valor mensal também, além do custo de morar em outra cidade. Mas foi a oportunidade que eu tive de realizar um sonho que lá com 18, 19 anos nasceu, e eu tenho a grata satisfação de ter vivido esse sonho intensamente, porque eu fui para a faculdade. No segundo ano de faculdade, eu comecei a vender trabalhos na faculdade, catava inseto, vendia caixa de inseto, escrevia trabalhos e fui monitor concursado na faculdade desde o segundo ano. Então, eu tinha um salário também na faculdade. Eu tive um fato curioso na faculdade, Carlão, porque naquela época o currículo era para ser concluído em 4 anos. Uhum. E eu me dediquei em excesso até. Em 3 anos e meio eu consegui concluir todos os créditos para me formar. E nessa época, eu era um estagiário de uma indústria química, uma indústria inglesa. Uhum. Hoje é a Syngenta, naquela época a Imperial Chemical Industriations. E a Imperial me contratou para fazer um trabalho que eu tinha que desenvolver no Paraguai. E eu fiz matrícula do último semestre da faculdade
dei um mau exemplo, né? Reprovei por falta de todas as disciplinas, mas eu já tinha o número suficiente de crédito para me formar. E fui para o Paraguai, para o interior do Paraguai, sem saber falar espanhol, sem saber nada. Eu fui para o Paraguai e fiquei lá um ano. Voltei só para colar grau com meus amigos e participar da festa de formatura. Você também teve no IMPEV, não é isso? Você teve. Isso. Hoje, o IMPEV é um negócio reconhecido mundialmente, né? Como é que foi essa. Me conta um pouquinho dessa trajetória aí, nesse cronograma, essa cronologia sua. Eu estou dando risada aqui, porque essa relação que eu fiz lá no começo da minha vida, quando eu tive um pai que começou e se aposentou no mesmo emprego. Uhum. E eu imaginava que essa seria a minha missão, porque eu achava isso muito bonito. Uhum. A pessoa desempenhar a profissão toda, a carreira toda, numa mesma titularidade de empresa, como foi meu pai. Mas, Carlão, foram 18 anos desse grupo, que era ICI, que se transformou em Zênica, que se transformou em Singenta. Uhum. Aprendi demais. E agora, depois de ter passado por duas importantes empresas de pesquisa e desenvolvimento, por outras duas importantes empresas de produtos pós-patentes, e pelo IMPEV, que é a área ambiental, eu tive a oportunidade de participar de um processo, um convite, um processo de seleção, do qual eu assumi o ano passado, em agosto, uma função na Andave, e a partir de janeiro, o Henrique Mazzottini me deu a oportunidade, porque ele se aposentou, e me deu a oportunidade de me entregar uma Andave com 30 anos, uma Andave super desenvolvida, muito reconhecida, e que agora eu tenho uma árdua missão de dar continuidade a esse legado aí dos 30 anos da Andave, desses 30 anos, 27 o Henrique na gestão. Então, essa é a experiência. Agora, uma experiência diferente, estou do outro lado da mesa agora, mas com muito orgulho, porque a minha vida toda, as indústrias que eu passei estavam muito próximas desse lado da mesa, que é o distribuidor. Ô, Paulo, deixa eu te falar. Agora é o seguinte, nós estamos vivendo mês de novembro. Novembro é o mês que eu, inclusive, a gente meio que envelopa as nossas coisas, preocupado com a saúde do homem, essa história de novembro azul. Eu fiz um outubro rosa aqui. No outubro rosa, a gente só entrevistou mulheres e agora a gente está falando de novembro azul. Você tem uma história boa para contar e uma experiência de vida nisso. Eu queria que você dividisse conosco esse seu pensamento, essa sua experiência. Carlão, eu acho que é um tema muito importante, muito sério. Uhum. Eu aprendi, depois eu vou contar um pouco detalhado, eu aprendi que mais de 80% de todos os homens vão morrer, ou vão, sabendo ou não, que teve alguma questão de câncer de próstata. O índice é alto demais. Muitas vezes a pessoa chega a falecer de outras enfermidades, porque o câncer de próstata, em muitos casos, ele é um pouco mais lento. Tudo isso é pelo que eu aprendi. Estou falando como agrônomo, não como médico. Eu vinha, após os 40 anos, fazendo com frequência os exames todo ano. E hoje eu também aprendi que o exame do PSA, que é o exame de sangue, ele dá uma excelente indicação de qualquer problema que a gente venha a ter. Eu acho que o homem tem que perder o preconceito de fazer o outro exame de toque, ele tem que perder esse preconceito, mas o exame de PSA hoje evoluiu muito e é muito fácil se identificar algum problema através dele. E a questão de uns 5, 6 anos atrás, eu tive um problema que eu fazia o exame e no exame de toque não se identificava nada, a próstata totalmente lisa, mas no exame de PSA, o PSA começou a alterar. Eu fiz isso, acompanhando isso 2 anos de elevação do PSA. Eu consultava com um médico que eu cheguei a fazer por 2 anos seguidos uma biópsia de próstata, que não foi identificado nenhum tecido canceroso em 2 anos. E aí eu resolvi, como eu sou um cara que, com um exemplo de vida, de muita mudança, de muita atitude, eu mudei de médico, depois de muitos anos. Uhum. Eu fui para um especialista em Ribeirão Preto, ele atende em São Paulo, atende na Europa, e esse especialista me mandou para São Paulo, para o Hospital Oswaldo Cruz,
e ele falou: você vai fazer um exame, uma biópsia no Hospital da Próstata, em São Paulo. Eu fiz uma terceira biópsia, então, e nessa biópsia, em 34 pontos de biópsia, encontrou tecido com câncer em 2 pontos. Ou seja, isso mostrava que eu estava muito no início desse processo. Mas há 2 anos eu vinha fazendo biópsia e não encontrava nada, e o PSA dando alta. Quer dizer, já tinha o problema, mas não conseguia identificar nos exames. Entendi. Foi uma mudança de atitude que identificou. E o mês passado fez 2 anos que eu fiz uma cirurgia de extração total de próstata e estou 100% curado já após essa cirurgia. Isso não exigiu nenhuma quimioterapia, nenhuma radioterapia. Foi apenas a extração total da próstata. E esse é um assunto que eu não tenho vergonha de falar, não, porque eu falo tentando ajudar as pessoas. E no nosso setor, depois que eu passei por isso, eu já tive alguns amigos renomados, que você também conhece, não vem o caso, o nome, mas chegarem em mim e falar: olha, eu tomei meu exame de PSA, está dando alto, o que eu faço? Qual é o caminho? E eu tive a oportunidade de contar um pouco mais o que eu passei até fazer a cirurgia. Tá? Uma cirurgia muito bem sucedida, que não deixa o homem impotente, como depende, desde que você faça uma boa cirurgia, com um bom cirurgião, você consegue manter suas atividades normais, que não amedronta o homem. Eu acho que existe muito preconceito e muita história por trás disso. Mas sabendo, pelo meu médico, que mais de 80% dos homens vão ter ou terão, ou já tiveram algum problema de câncer de próstata na vida, eu acho que é importante o homem se prevenir. E não se baseie somente em um tipo de exame. Se baseie principalmente o PSA hoje, ele dá um indicativo muito forte se você tem ou não. Então, hoje sou uma pessoa muito feliz por ter passado por isso, vencido essa fase, mas eu venci porque ela estava bem no início. E recomendo a todos, se é que alguém tem preconceito, esqueça disso. Esqueça disso. A vida é muito mais importante do que a gente carregar preconceito. Você que está nos assistindo aí no YouTube, você que está nos assistindo no IGTV, do Instagram, você que está nos assistindo aí no Facebook, prestaram muita atenção nisso que o Paulo falou. E a gente, quando imaginou fazer um Novembro Azul e fizemos Outubro Rosa, a gente estava realmente preocupado e querendo passar essa mensagem. Eu fico, Deus me ajuda, uma barbaridade que a gente traz aqui o Paulo e que traz um depoimento desse, eu diria, na lata para vocês, que eventualmente tem algum tipo de preconceito. Ô, Paulo. É um assunto particular, mas que, assim, se servir para ajudar o próximo, a gente está à disposição. Se alguém estiver passando por isso, quiser conversar, eu tenho toda a disposição para estar conversando disso, para esclarecer eventuais dúvidas. Aprendi muito, cheguei a ler parte de livros sobre esse assunto. Minha esposa comprou um livro, ela leu para poder me orientar. E assim, passamos por isso tranquilamente. Mas o importante é identificar cedo. Eu tenho grandes amigos, tenho um amigo de coração que o ano passado veio a falecer pela evolução de um câncer de próstata, que trabalhou muitos anos comigo na indústria. Então, assim, é lamentável a gente perder amigos por causa disso. Às vezes eu gosto de dizer, de repetir sempre o seguinte: as pessoas gostam dessas entrevistas quando o entrevistado ele não fala. A gente acha que fala com a boca, né? Mas a gente fala mesmo com o coração, viu, Paulo? Obrigado, viu, querido? Carlão, obrigado você, obrigado a todos os profissionais que fizeram parte da minha carreira e da minha vida pessoal até aqui. Tá? Eu tenho muito orgulho de estar aqui com você, explanando assuntos importantes como a gente explanou. Eu quero convidar todos vocês para se inscrever no nosso canal, aperte o sininho para você receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço a vocês, saúde e felicidade. Olha só, o slogan do Recalculando aqui no seu Fala Carlão.